31. SSS Level Loter Capítulo 181. Patriarca da Família Azuri. Segredos do Mundo dos Deuses. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. A floresta à sua frente era densa e exuberante, um contraste marcante com a paisagem desolada de instantes atrás. Incrível! Murmurou John, maravilhado. Aquilo era obra de um poderoso mestre marcial ancestral. Família das artes. Se ele entrasse para uma seita de cultivo, que tipos de técnicas ainda mais impressionantes eles poderiam ter? Mantendo-se vigilante, John adentrou lentamente a densa mata. O ambiente era estranhamente silencioso, mas ele não estava disposto a baixar a guarda. Oxe! De repente, em meio à densa folhagem, um brilho intenso reluziu em sua direção. Trata-se de uma pequena espada voadora que se desloca em alta velocidade. Clang! John ergueu rapidamente a espada do vento, desviando o ataque com facilidade. Este é o território proibido da família Azuri. Intrusos morrerão. Uma voz trovejou entre as árvores, seguida pelo farfalhar das folhas. Dezenas de discípulos da família Azuri emergiram, cada um empunhando uma espada longa. Sem dizer uma palavra, avançaram em direção a John. John zombou, claramente nada impressionado. Para as pessoas comuns, esses membros da elite da família Azuri pareceriam guerreiros sobre-humanos, mas para John, eles não passavam de obstáculos menores. Zumbido. A espada do vento tremeu em sua mão antes de disparar para frente. Seu domínio da espada estava muito além da compreensão daqueles discípulos. Faíscas de aço rasgaram o ar, seguidas por jatos de sangue quando uma dúzia de discípulos da família Azuri caíram mortos no local. João não mostrou misericórdia. A família Azuri aliou-se à família Mikiwit numa tentativa de abrir prematuramente o portal entre o mundo dos deuses e a Terra. Ele suspeitava que a catástrofe que assolou a Terra em sua vida anterior também estivesse provavelmente ligada à família Azuri. Após deixar de esconder sua presença, John alçou voo com o voo da espada, planando acima das copas das árvores até avistar o extenso complexo da família Azuri à distância. Família Azuri. Venham e enfrentem a morte! Gritou John, desferindo seu golpe da espada voadora. Uma luz em forma de espada materializou-se do nada, riscando o céu e atravessando os prédios abaixo. Brum! Seguiu-se uma explosão estrondosa, quando uma forte rajada de vento varreu a área, reduzindo parte do complexo a escombros. Ultrajante! Quem se atreve a causar estragos na família Azuri? Vozes furiosas irromperam de todas as direções enquanto centenas de figuras disparavam para o céu, voando em suas espadas, avançando em direção a John com intenções assassinas. Abaixem-se! Uma voz, calma, mas repleta de autoridade, cortou o caos. Uma aura aterradora preencheu o ar quando uma figura surgiu no topo da montanha distante. Um homem idoso pairava no ar, seus olhos tão penetrantes quanto relâmpagos. A quilômetros de distância, seu olhar fixou-se em John num instante. Patriarca! Exclamaram os discípulos da família Azuri ao redor, ajoelhando-se imediatamente. Este era o patriarca da família Azuri, Mer. A expressão de John tornou-se séria. A aura que emanava daquele velho não era mais fraca que a dele. Certamente existem mais segredos na Terra do que imaginamos. Oxe! Num piscar de olhos, uma rajada de vento passou e Mer apareceu bem na frente de John, com um feroz golpe de espada cortando em sua direção. A espada do vento de John estremeceu em resposta, liberando um raio de luz próprio para enfrentar o ataque de frente. Clang! O choque de forças resultante foi imenso, e John foi arremessado para trás com o impacto. Mer, por outro lado, foi apenas empurrado para trás cerca de 12 metros antes de se estabilizar no ar. A diferença de força era evidente. Mesmo assim, a expressão de Mer escureceu, suas sobrancelhas se franziram em choque enquanto ele encarava John friamente. Quem é você, garoto? Ele percebeu que John era jovem, incrivelmente jovem para ter atingido um nível de cultivo tão assustador. Era quase inacreditável. Eu sou quem está aqui para tirar sua vida. John zombou, recusando-se a recuar. Ele avançou mais uma vez, sua espada reluzindo enquanto desferia sua dança da espada inigualável. Tolo arrogante. Mer zombou, embora sua mão não demonstrasse nenhum sinal de subestimar John. Ao erguer sua espada, múltiplas luzes se entrelaçaram, brilhando em rápida sucessão. Clang, clang. Luzes de espadas chocaram-se violentamente no ar, e o som intenso dos impactos reverberou pelo ar. Lá embaixo,
Os discípulos da família Azur estavam estupefatos, incapazes de acompanhar a velocidade e a precisão da batalha. Quão forte é esse jovem? Quem é ele? Será que ele é descendente de uma das seitas de cultivo perdidas? Impossível. As seitas de cultivo desapareceram há milhares de anos. Seus legados foram há muito perdidos. Esperemos que o patriarca consiga matar esse intruso arrogante. É claro que o patriarca é invencível. Nem mesmo os verdadeiros imortais poderiam enfrentá-lo. Brum! Outra explosão estrondosa sacudiu o céu, e Jon e Unmer foram arremessados para trás, tornando suas formas visíveis novamente. As roupas de Jon estavam esfarrapadas, manchadas de sangue. Um fino rastro carmesim se estendia desde o canto da boca. Mas Unmer também não havia escapado ileso. Sua mão que segurava a espada tremia levemente, e uma gota de sangue escorreu pela ponta de seu dedo. Ele também havia sido ferido. Respirando fundo, o cabelo e a barba de Unmer esvoaçaram de forma antinatural enquanto sua aura se intensificava, preenchendo o espaço com uma pressão avassaladora. Jovem, rosnou Unmer, com a voz baixa e ameaçadora, você é a primeira pessoa em 1000 anos a me ferir. Mas não importa quem você seja, hoje você morrerá. Com um rugido furioso, Unmer arremessou sua espada para o céu. Ela se expandiu instantaneamente, crescendo até centenas de metros de comprimento, alcançando o horizonte. A força opressiva que se seguiu foi aterradora. Jon engoliu em seco, sentindo o mesmo nível de pressão que apenas seres lendários de nona categoria sentem. Poderia exercer golpe do céu e da terra. Bradou Unmer, controlando a enorme espada no ar enquanto ela descia com força destrutiva. A expressão de Jon tornou-se sombria. Não havia como ele enfrentar isso de frente. Rapidamente, ele invocou seu clone de névoa aquática e ativou o flash, sua figura piscando para um ponto 100 metros adiante. Metros de distância. Brum! A espada gigante atingiu a terra, causando um tremor que rachou o solo, criando uma enorme fenda que se estendia por centenas de metros. Uma energia incrível emana disso. Mesmo tendo escapado, Jon foi atingido pelo tremor secundário como um caminhão em alta velocidade, sendo arremessado pelos ares, com sangue escorrendo da boca enquanto caía de volta ao chão. É assim que se sente o poder da imortalidade. Jon fez uma careta, engolindo um bocado de sangue enquanto lutava para se manter de pé. Ele percebeu que não era páreo para aquele velho. Whoosh! Unmer desceu dos céus, o peito arfando com a respiração ofegante, indicando que o último ataque também o havia afetado. Garoto, quem é você? Vou te matar rapidinho se você me disser, disse Unmer friamente, apontando. Sua espada apontava para Jon, imponente sobre ele. Ack! Jon tossiu mais sangue, mas encarou Unmer sem medo. Você acha que eu sou com medo de você? Ele cuspiu as palavras em desafio. Ele possuía o talento da imortalidade e da imortalidade. Unmer não conseguiu matá-lo. Além disso, Jon tinha outra carta na manga. Zumbir. O ar tremeu quando ele liberou o impacto da alma. Hã? Unmer franziu a testa, uma onda repentina de medo lhe apertando o coração. Pela primeira vez naquele momento, ele sentiu a sombra fria da morte pairando sobre ele. PFFT. Sangue jorrou da boca de Unmer, seu corpo tremendo como um pingente de jade em volta de seu pescoço. Pescoço fraturado. Um ataque de alma. Unmer olhou para Jon em choque e descrença. Você herdou o legado das seitas de cultivo. Somente os verdadeiros imortais podiam cultivar a alma. Unmer acreditava erroneamente que Jon havia alcançado esse nível. Jon não tinha interesse em corrigi-lo. Seus olhos se voltaram para o pingente de jade estilhaçado. Lembrou-lhe da última vez que usou um ataque de alma. Quente também usava um dispositivo salva-vidas semelhante. Charme. Ao que parece, toda a família Azur adotava essas medidas de proteção. Mesmo assim, Unmer ficou gravemente ferido. Sua força agora era menos de 1/10 do que era antes. Ele já não era páreo para Jon. De pé, imponente, Jon olhou para ele friamente. Posso lhe dar uma morte rápida. Mas primeiro, diga-me o que aconteceu há 1000 anos. Para onde foram as seitas de cultivo? O rosto de Unmer se contraiu, seus olhos se estreitaram em suspeita. Você não sabe? Você não é daqui. As seitas de cultivo? Jon, respondeu ele simplesmente. Jon. Unmer franziu a testa, tentando se lembrar do nome. Ele havia vivido em reclusão por anos, desconectado dos acontecimentos do mundo. Patriarca, ele é o matador de deuses. Gritou um dos discípulos da família Azur atrás dele. Matador de deuses.
Os olhos de Mer se arregalaram quando ele finalmente entendeu, estudando Jon atentamente. Entendo. Seu poder vem do mundo dos deuses. Jon encarou. A falta de surpresa de Mer confirmou que Jon suspeitava. O mundo dos deuses guardava segredos mais profundos do que ele imaginava. Com resignação, Mer falou baixinho: vá em frente e me mate. Talvez eu não consiga derrotá-lo. Mas você nunca saberá a verdade sobre as seitas. Ah, é mesmo? Jon zombou. Com um movimento rápido do pulso, sua espada do vento voou, não em direção a Mer, mas um dos discípulos da família Azul estava atrás dele. Corte. O sangue espirrou pelo ar quando a cabeça de um discípulo foi decepada de seu corpo. Desgraçado. Mer praguejou, seus olhos fixos em Jon com ódio ardente. As seitas de cultivo têm um código estrito: inocentes não devem ser feridos. Você não tem medo de consequências? Eu não sou a imortalidade, respondeu Jon com um sorriso irônico. Ele havia adivinhado corretamente. Mer valorizava as vidas de seus familiares. Oxe! A espada zuniu pelo ar e retornou à mão de Jon. Vou te dar mais uma. Por acaso? Para onde foram as seitas de cultivo há 1000 anos? Mer respirou fundo, com um olhar frio fixo em Jon. Você já sabe a resposta, não é? O mundo dos deuses. Jon já suspeitava disso, mas ouvir a confirmação o deixou momentaneamente atônito. Como eles entraram no mundo dos deuses? Insistiu ele. O rosto de Mer se contorceu em desdém. Você chegou ao poder por pura sorte. Você não tem nada a perder. Você não tem ideia dos verdadeiros métodos dos imortais, nem compreende os segredos mais profundos do mundo dos deuses. Mas vou lhe contar mesmo assim, o mundo dos deuses não se refere apenas ao continente Esquiline. Onde quer que os deuses desçam, torna-se o mundo dos deuses. Esses seres sobrevivem saqueando recursos de diferentes mundos. A Terra é apenas um de seus alvos. Entendo. Murmurou Jon, percebendo. Então, essa era a verdadeira natureza do mundo dos deuses. Ele prosseguiu. As seitas de cultivo estavam tentando impedir que o desastre atingisse a Terra. Elas conseguiram. Mer soltou uma risada zombeteira. O que você acha? Jon entendeu imediatamente. Se as seitas de cultivo tivessem tido sucesso, a Terra não teria acabado conectada ao mundo dos deuses. Mer acrescentou: rapaz, sugiro que você desista. Lutar contra esses seres é a morte certa. Aliar-se aos deuses é a única maneira de sobreviver. Então, vocês se aliaram aos deuses. A voz de Jon tornou-se gélida enquanto sua espada zumbia. Com intenção assassina. Como ele suspeitava, o desastre que assolou a Terra em sua vida anterior tinha tudo a ver com isso. Com a família Azuri. Percebendo a crescente intenção de Jon de matar, Mer sorriu de canto e deu um passo para trás. Vou te contar o que está acontecendo. Mais um segredo. Os deuses já agiram diretamente. A conexão entre o mundo dos deuses e a Terra está prestes a ser aberta. O quê? Jon franziu a testa. Essa revelação era claramente diferente do plano de Elsa para criar potências de nona categoria. Rapaz, nos encontraremos novamente. Recuar. Mer tirou uma pedra da mão. Uma pedra espacial. Exclamou Jon, surpreso, reconhecendo a pedra usada para descer ao mundo dos deuses. Vocês todos vão morrer. Rugiu Jon, desferindo outro impacto da alma. Oxe! Uma onda de energia espacial surgiu e Mer desapareceu no ar. Mas os discípulos da família Azuri não foram tão rápidos. Centenas foram mortos no instante pela lâmina de Jon, embora muitos outros tenham conseguido descer ao mundo dos deuses. Droga! Praguejou Jon, frustrado. Ele estivera tão perto de matar Mer. SSS Level Loader Capítulo 182, Seitas de Cultivo. Os tesouros imortais não posso deixá-los viver. Jon estava prestes a partir e entrar no mundo dos deuses para caçar aqueles que assassinaram a família Azuri. Naquele instante, uma tênue energia brilhou, atraindo profundamente sua atenção. O que será isso? Perguntou-se, intrigado. Haveria algum tesouro ali? A curiosidade aguçou-lhe e ele seguiu a origem daquela fraca energia. Não vinha da família Azuri, mas sim da densa floresta no interior das montanhas. Parecia que o ancestral da família Azuri, Mer, acabara de voar naquela direção. Ao seu redor, havia pedras espalhadas, restos de uma estrutura em ruínas, e uma lápide de pedra quebrada chamou sua atenção. Desgastada pelo tempo, ele conseguiu distinguir vagamente 3 caracteres grandes nela. Seita Cool Cloud? Esta é uma seita de cultivo. Jon ficou surpreso.
A força que o atraía tornou-se ainda mais forte. Ele adentrou a floresta, onde uma escadaria de pedra, coberta de ervas daninhas, levava diretamente ao pico da montanha. A fonte desse poder sedutor estava no topo. Ele executou o voo da espada, alcançando rapidamente o topo da montanha. O vento frio soprava contra ele, mas a área era exuberante em vegetação, e uma força poderosa irradiava ao seu redor. Esse poder era idêntico ao que emanava da pedra espiritual no quarto de Elsa. Mas não foi esse poder que o atraiu. A energia era tênue, mas intensamente irresistível, como se viesse das profundezas de sua alma. Curiosamente, ele examinou os arredores em busca da fonte de energia. O topo da montanha, completamente aberto, revelava tudo. Sob a grama densa, havia uma entrada secreta para uma caverna. Essa energia sedutora vinha de dentro. Intrigado, John entrou na caverna. Zumbido. Um leve eco de energia espacial reverberou, como se aquele lugar estivesse isolado do mundo exterior. A caverna não era espaçosa, tudo estava à vista, com uma simples mesa de pedra, bancos de pedra e uma cama de pedra. Havia sinais evidentes de vida humana, e a forte atração vinha de 4 objetos sobre a mesa, que brilhavam com uma suave luz branca. Convencido de que não havia perigo, ele se aproximou com curiosidade. Um pedaço de osso de jade, uma pedra de jade, um talismã de jade e uma pequena espada de jade do tamanho da palma da mão. Isto é, osso imortal, corpo imortal, pedra espiritual e espada imortal. Exclamou ele involuntariamente. Ele nunca tinha visto esses objetos antes, mas instintivamente adivinhou seus nomes à primeira vista. Lembrou-se da instrução da mulher de verde, avisando para não refinar os tesouros dos deuses, mas encontrar esses 4 itens. Será mesmo uma coincidência tão grande? Ele olhou ao redor da caverna, com o olhar voltado para cima. Se era ilusão ou não, ele sentia como se um par de mãos enormes no vazio estivesse guiando para frente. Ele parou de refletir sobre o assunto e olhou para os 4 objetos sobre a mesa de pedra, murmurando confuso: como eu uso essas coisas? Curiosamente, ele pegou a pequena espada de jade. Oxe! A espada de jade era afiada, cortando facilmente a palma da mão dele, e o sangue pingou na plataforma de pedra, revelando 4 pequenos caracteres. Entrar no jogo com o corpo. As sobrancelhas de John se franziram em confusão, e então, as manchas de sangue desapareceram, absorvidas pelos outros 3 objetos sobre a mesa. Só então ele percebeu que a espada de jade também estava ali drenando sangue. Zumbido. Com um zumbido, os 4 objetos se fundiram repentinamente em seu corpo. Será que eu acabei de aprimorá-los? Ele podia sentir seu corpo se fortalecendo, seu poder aumentando significativamente. Isso era apenas resultado do aprimoramento dos 4 itens, não de uma fusão completa. Para fundir completamente o osso imortal, o corpo imortal, a pedra espiritual e a espada imortal, condições especiais ainda eram necessárias. Rachadura. Naquele instante, outro som abafado ecoou quando a mesa de pedra rachou e várias pedras rolaram para fora. Pedras espaciais? Exclamou ele, incrédulo. Sob a pesada mesa de pedra jaziam centenas de pedras espaciais. Será possível que as pedras espaciais não fossem produtos do mundo dos deuses, mas sim originárias do mundo real? Ele percebeu que as figuras poderosas dessas seitas de cultivo provavelmente desciam ao mundo dos deuses usando pedras espaciais. Entrar no jogo com meu corpo. Eles querem que eu desça também ao mundo dos deuses. Ele se lembrou dos 4 caracteres que apareceram na mesa e franziu a testa para a pedra espacial em sua mão. Ele não tinha nenhum desejo de entrar no mundo dos deuses. Vamos ver como corre, murmurou para si mesmo, recolhendo todas as pedras espaciais, 307 no total. Após inspecionar minuciosamente a caverna para garantir que não havia deixado nada passar, ele decidiu não se demorar e usou o voo da espada para retornar rapidamente à base militar. A viagem de ida e volta tinha levado um dia inteiro, e o maior arrependimento era não ter resolvido completamente a questão da família Azuri. Ele só pôde perguntar a Elsa se ela sabia do paradeiro da família Azuri no mundo dos deuses. Depois de ajudar Shinigami a encher o pote de nutrientes, ele entrou imediatamente no mundo dos deuses. Ele apareceu nos arredores da cidade da Chama e, logo em seguida, vários sons de notificação soaram. Você refinou o osso imortal, constituição mais 10.000. Você aprimorou o corpo imortal, agilidade mais 10.000. Você refinou a pedra espiritual, espírito mais 10.000. Você aprimorou a espada imortal, força mais 10.000.
Condições de fusão para osso imortal, corpo imortal, pedra espiritual e espada imortal. Converter todo o poder mágico em poder espiritual. 40.000 atributos assim, de repente. Jó ficou estupefato. Ele não esperava um aumento de poder tão grande ao refinar o osso imortal, o corpo imortal, a pedra espiritual e espada imortal. Mais importante ainda, ele havia desbloqueado as condições de fusão. Converter todo o poder mágico em poder espiritual. A pedra espiritual que Elsa lhe dera podia transformar poder mágico em poder espiritual. Uma pedra espiritual pode converter 10.000 pontos de poder mágico em um ponto de poder espiritual. Seu poder mágico totalizava mais de 1,9 milhão, o que significa que ele precisaria de 190 pedras espirituais, que ainda estava longe de ser suficiente. Oxe! De repente, um vento forte surgiu, nuvens escuras se acumularam no céu e uma pressão aterradora se fez sentir. Envolveu a área. Oh, não! A expressão de Jó mudou. Ele quase havia se esquecido de que refinar vários tesouros raciais importantes com antecedência atrairia a atenção das divindades. O osso imortal, o corpo imortal, o sentido espiritual e a espada imortal eram tesouros do mesmo nível que os de outras raças. Hiti, todos os membros da Cidade da Chama, teletransportem-se imediatamente para a seita marcial sagrada. Ele avisou rapidamente os membros da Cidade da Chama. Eles precisavam atravessar a passagem do abismo e escapar antes que o avatar da divindade descesse. O abismo estava completamente isolado do mundo dos deuses, tornando impossível para a divindade para senti-los. A Terra da Morte também era um espaço separado, mas anjos e humanos sombrios já haviam descido lá antes. Para a Terra da Morte. Ele não tinha certeza se o avatar da divindade poderia entrar. Havia muitos tesouros na Terra da Morte que eram cruciais para ele. E ele não ousava correr riscos levianamente. A passagem do abismo se fechou. Hiti pressentiu que algo estava errado. Ao ouvir o aviso de Jon, ele reagiu rapidamente e ordenou que todos se teletransportassem para a seita marcial de Saint ou para a cidade Fênix de Malina. Aqueles que não conseguiram se teletransportar foram desconectados imediatamente. Um rosto imenso surgiu no céu quando o avatar da divindade desceu, mas a cidade da chama já estava destruída. Deserto. Por que eles desapareceram de repente? O rosto gigantesco franziu a testa, murmurando para será que eles se desconectaram? A aura agora parecia pertencer aos imortais. Preciso relatar isso ao Senhor Deus da Luz. O trovão ribombava no céu enquanto a enorme face desaparecia lentamente, as nuvens escuras se dissipando, e o mundo recuperou sua clareza. Jon entrou no abismo, soltando um longo suspiro de alívio. Ele se arrependeu de ter refinado os 4 tesouros. Agora ele já era alvo da divindade, o que tornava seus movimentos muito inconvenientes. O selo do templo exigia nível 7. Ele estava apenas no nível 773, muito longe dos 1000 necessários. Ele precisaria entrar na cidade de área secreta dos anjos para subir rapidamente até o nível 7. Ele se perguntou se a cidade dos anjos estava sob a vigilância da divindade. Essa era a sua única esperança, e ele tentou mentalmente entrar em contato com Elsa. Ele havia assinado um contrato de almas de mestre-servo com Elsa, permitindo a comunicação mental. Matador de deuses, Elsa, eu refinei o osso imortal e outros tesouros. A cidade dos anjos está dentro do alcance de detecção da divindade. Osso imortal. Mestre, o Senhor refinou os tesouros dos imortais. O tom de Elsa era de choque. Os imortais? Jon estava intrigado. Seria possível que as seitas de cultivo fossem os imortais? Parecia que Elsa sabia de alguma coisa. Ele rapidamente se perguntou, que tipo de existência é essa, a dos imortais? Por favor, explique. Mestre, não tenho certeza dos detalhes. Tudo o que sei é que os imortais são muito poderosos e implacáveis. Eles apareceram de repente no último mundo dos deuses, com a intenção de aniquilar todas as raças. Naquela época, nem mesmo os deuses mais poderosos e a raça demoníaca conseguiam enfrentá-los. Foi somente quando uma força misteriosa por trás dos deuses interveio que os imortais foram derrotados. Uma força por trás dos deuses? Perguntou Jon, surpreso. Os deuses não são os mais fortes. Não, respondeu Elsa. Diante desses seres, os deuses são como formigas. No entanto, aquele misterioso a força só apareceu uma vez para combater os imortais e nunca mais se manifestou. Jon franziu a testa, com uma expressão pesada no rosto. Seus inimigos finais podem não ser os deuses, afinal.
O que o chocou foi o poder dos imortais, que era forte o suficiente para enfrentar todos as raças no mundo dos deuses. Os imortais eram ainda mais poderosos do que ele havia imaginado. Ele decidiu não se deter nisso. O mais importante agora era lidar com os deuses. Ele perguntou: Elsa, se eu aparecer na área secreta da cidade dos anjos, os deuses vão notar? Não, Elsa o tranquilizou. Há muitos anjos na cidade dos anjos refinando tesouros. Não. Não apenas os deuses, mas também a raça demoníaca, o clã das feras e a raça humana de Skyline. Continente. Os deuses não darão atenção à cidade dos anjos. A raça humana do continente Skyline também possuía tesouros. Jó ficou surpreso, lembrando-se de Hades e sua legião imortal, que eram todos seres nativos de continente Skyline. Ao que tudo indica, as raças capazes de sobreviver no mundo dos deuses não eram simples. O fato de os deuses não detectarem o poder na cidade dos anjos o tranquilizou. Contanto que ele não descesse ao mundo dos deuses antes de romper o selo do templo, ele estaria seguro. Assim que ele quebrasse o selo, o caminho para se tornar uma divindade se abriria, e figuras poderosas de outras raças, incluindo a raça demoníaca e o clã das feras, surgiriam. Nesse ponto, os deuses não teriam tempo para se concentrar nele. Ah, e mestre, tem mais uma coisa, continuou Elsa. O Deus da Luz acabou de me designar para uma missão. Uma tarefa, pedindo-me para enviar alguém para encontrar e capturar a princesa da raça demoníaca, dizendo que ela é uma jogador. Ela achou necessário informar John sobre isso. O quê? Exclamou ele, percebendo que a pequena princesa da raça demoníaca era, claro, Sini. Mas como os deuses sabiam? A identidade de Sini tinha acabado de ser confirmada, e apenas ele, Tony, bem o rei demônio e Shadow Flame sabiam disso. Não havia como a informação ter se espalhado tão rápido. Há um traidor, ele especulou, acreditando que alguém havia vazado a informação intencionalmente. Informações para os deuses. Tony e Ben eram figuras poderosas do clã das feras e inimigos declarados dos deuses. Eles jamais poderiam trair o clã das feras. O único outro suspeito era Shadow Flame. Mas aquele cara havia jurado lealdade a ele, também não o trairia. SSS Level Loter capítulo 183, Manto das Sombras, Retorno à Cidade dos Anjos. John suspeitava que esse incidente ainda estivesse relacionado com Shadow Flame. Talvez aquele cara tenha deixado escapar alguma coisa sem querer, e realmente exista um traidor na raça dos demônios. Usando o voo da espada, John chegou rapidamente ao penhasco onde algumas pessoas estavam isoladas. Ao pressentir sua chegada, o penhasco se abriu e Sini voou para fora imediatamente. John, você já resolveu a questão da família Azuri? Perguntou ela, curiosa. Conhecer o poder da família Azuri a deixou um tanto preocupada. Enfrentei alguns problemas, mas não se preocupe. John assentiu, olhando para ela. Preciso encontrar Shadow Flame. Você pode chamá-lo? Claro. Sini não fez mais perguntas. Ela pegou a pedra de comunicação que Shadow Flame lhe dera e o contatou imediatamente. A maioria dos membros da raça demoníaca acima do 7º nível conseguia abrir a passagem do abismo, mas não ousavam entrar de forma imprudente e não conseguiam controlar completamente o abismo. Logo depois, Shadow Flame apareceu, acompanhado por outra figura poderosa. Uma colega rei demônio de 8º nível. Princesa. Shadow Flame fez uma reverência, e o rei demônio atrás dele também se curvou profundamente, lançando olhares curiosos para Sini. Quem é esse cara? Perguntou John friamente, encarando-o. Shadow Flame olhou para John, resignado, e não tentou mais quebrar seu juramento de lealdade. Ele disse, Senhor, este é outro membro poderoso de nossa raça demoníaca, o rei demônio Yati. Yati olhou para John, sorriu e acenou com a cabeça em cumprimento. Era a primeira vez que John encontrava um membro da raça demoníaca tão educado. Ele já tinha certeza de que aquele cara era um traidor. Ele se virou para Shadow Flame e perguntou, para quantas pessoas você revelou a identidade da princesa da raça demoníaca? Shadow Flame ficou intrigado e respondeu, a identidade da princesa é um segredo. Eu não a revelei, apenas alguns poucos sabem. E mesmo. John zombou, apontando para Yati dizendo friamente, anciãos, contenham esse sujeito. Tony e Ben trocaram olhares, mas agiram sem hesitar. Yati, sendo apenas um rei demônio de 8º nível, não tinha a menor chance contra o poderoso guerreiro de 9º nível e foi facilmente subjugado. John franziu a testa, tendo percebido uma leve oscilação nas leis das trevas vinda de Yati.
Ao que parece, esse cara também detinha o poder das trevas. Me soltem, seus bastardos. O que vocês querem? Yacht gritou furiosamente, encarando Jon. Shadow Flame franziu a testa e disse rapidamente, Senhor, Yacht é um de nós. Um de nós? Jon zombou, respondendo, esse cara já traiu a raça dos demônios e se aliou aos deuses. O quê? Shadow Flame ficou surpresa, olhando entre Jon e Yacht, sem saber em quem acreditar. Os olhos de Yacht brilharam com um toque de pânico, mas logo voltaram à calma enquanto ele retrucava com raiva. Você está me caluniando. Então, ele se virou para Shadow Flame, ansioso, e disse, Senhor, esse cara é humano. A princesa já foi seduzida por ele. O senhor não pode mais deixar que ele o manipule. Ele quer me matar e enfraquecer a raça demoníaca. 1. Shadow Flame ficou momentaneamente sem saber o que fazer. Ele preferia acreditar em Yacht, mas, tendo já jurado lealdade a Jon, não sabia o que fazer. Teimosa como sempre, disse Jon com desdém, acrescentando friamente, meu povo está do lado dos deuses. No momento em que você revelou a identidade da princesa para eles, eu já sabia. Impossível. Você é apenas um humano, como poderia subjugar um deus? Exclamou Yacht, incrédulo, mas imediatamente se arrependeu de tê-lo dito. Idiota. Jon ficou sem saber como pressionar aquele cara quando Yacht, sem querer, revelou tudo. Yacht, você realmente traiu a raça demoníaca e se aliou aos deuses. Shadow Flame reagiu, sua raiva explodindo, desejando poder matar Yacht ali mesmo. Agora que sua identidade fora revelada, Yacht se acalmou. Trair? Shadow Flame, você é o verdadeiro traidor por se aliar aos humanos. E essa princesinha frágil também é humana. Você realmente acha que ela pode salvar a raça demoníaca? Aliar-se aos deuses é a única maneira de sobreviver. Em busca da morte. Shadow Flame estava furioso, condensando o poder das trevas em uma espada afiada que disparou em direção a Yacht. Vocês querem me matar? Podem sonhar. Yacht gritou furiosamente, liberando repentinamente uma aura poderosa que jogou Tony bem para trás. Esse cara estava mesmo escondendo a sua força. Sua aparência mudou ligeiramente. Uma armadura negra se formando a seu redor e um par de asas negras brotando de suas costas, com seus olhos brilhando em vermelho carmesim. Um tesouro da raça demoníaca! Exclamou Tony, chocado. Esse cara realmente havia refinado um tesouro da raça demoníaca, tornando tão forte quanto um guerreiro de 9º nível. Zumbido. Ondas de poder espacial se propagaram quando Yacht abriu sem esforço a passagem do abismo. Mas ele não fugiu, em vez disso, pegou uma pedra de comunicação e gritou, Lord Wyrm, a princesa da raça demoníaca e aquele matador de deuses estão aqui. Ele estava transmitindo informações aos deuses. Pariu. Matador de deuses, fecha a passagem espacial. A expressão de Tony mudou enquanto ele atacava Yacht sem hesitar. Jon compreendeu o que estava acontecendo e fechou o abismo imediatamente. Você realmente refinou o abismo. Yacht ficou surpreso, mas não entrou em pânico. Mesmo enfrentando o ataque de Tony, Ben e Shadow Flame, ele continuou a se movimentar com facilidade, ocasionalmente abrindo novas passagens espaciais. Anciãos, vocês conseguem lidar com isso? Nem mesmo com um rei demônio de 8º nível vocês conseguem? Jon estava furioso, aquele cara não parava de abrir passagens espaciais, tornando tudo insuportável para ele. Tony bufou, por que você não tenta? Embora Yacht fosse apenas um poderoso guerreiro de nível 8, ele havia refinado um tesouro de uma raça demoníaca e fundido alguns de seus atributos, tornando-o mais forte do que seu nível sugeria. Mesmo com o domínio de Tony sobre o poder das trevas, ele ainda não conseguia subjugar Yacht. Deixa comigo. Jon ergueu a mão e uma corda voou, prendendo Yacht antes que ele pudesse reagir, fazendo com que ele caísse no chão. O efeito da corda divina da ligação selou todos os seus poderes. Garoto, que tipo de artefato é esse? Perguntou Tony, olhando para a corda de ligação divina. Surpresa e curiosidade. Artefato de alta qualidade. Vamos lidar com esse cara primeiro e deixar o golpe final para mim. Jon instruiu os dois. Yacht era um guerreiro lendário de 8º nível, então certamente possuía alguns itens valiosos. Seus bastardos, os deuses não vão deixar vocês escaparem impunes. Shadow Flame, você vai se arrepender do seu decisão hoje. Gritou Yacht, furioso. O grupo não perdeu tempo em conversas e lançou ataques poderosos.
Em pouco tempo, Iate ficou com menos de 600 mil pontos de vida. Zumbido. A espada ressoou, e Jon empunhou a espada da divindade dos demônios, liberando sua habilidade suprema, a ira dos deuses. Um raio de espada aterrador disparou, mirando diretamente em Iate, que estava amarrado e completamente paralisado. Indefeso. Brum! Uma explosão estrondosa ecoou quando a tensão da espada se intensificou, e um número de danos cintilou. À vista. Menos 736.100 mais de 700 mil de dano verdadeiro drenaram instantaneamente a saúde de Iate, matando-o em um instante. Batimento cardíaco. Você derrotou um rei demônio lendário de nível 5.000, ganhando 56.320.000 pontos de experiência, talento saque ativado, pontos de habilidade mais 100, afinidade com o elemento sombrio mais 20, o sinal brilhou, já que Iate havia compreendido o poder das trevas. Jon diretamente saqueou 20 pontos de afinidade com o elemento sombrio. Além disso, vários itens foram obtidos, incluindo um tesouro da raça demoníaca e uma pedra de comunicação. Uma capa preta e uma grande quantidade de pedras de aprimoramento e pedras de habilidade. Uma capa. Jon estava curioso, era a primeira vez que via um equipamento do tipo capa, manto das sombras, artefato de nível baixo, requisitos de equipamento. Raça demoníaca e compreensão das leis das trevas, agilidade mais 1000, velocidade de ataque mais 10, sorte mais 1, atributo adicional, compreensão das leis das trevas mais 10%, habilidade adicional, corpo etéreo, habilidade passiva, aumenta a taxa de esquiva em 10%, impressionante! Exclamou Jon, maravilhado com o fato de a capa vir com uma habilidade passiva que aumentava o poder do personagem. Taxa de esquiva em 10%. A única desvantagem era que ele não podia usá-lo, era necessário ser da raça demoníaca e compreensão do poder das leis. Essa capa foi praticamente feita sob medida para Ceni. Ceni, é sua. Jon jogou a bola diretamente para ela. Obrigada, mestre! Exclamou Ceni, encantada ao observar os atributos da capa. Mal podia esperar para vesti-lo, envolvendo-se com ele, o que acentuou sua elegância e acrescentou um ar de mistério. Jon ficou fascinado com a cena. Nesse instante, a pedra de comunicação emitiu uma voz. Iate, cheguei. Abra rapidamente o abismo. Esse cara parecia ser o deus com quem Iate havia se aliado, um poderoso deus de nível inferior o chamado Yud. Dragão. O grupo ficou em silêncio. Jon pegou a pedra de comunicação e respondeu friamente. Então, dragão selvagem. Você não é. Seja bem-vindo aqui. Houve uma longa pausa antes que a pedra voltasse a crepitar e ganhasse vida. Você é o matador de deuses. Isso mesmo. Acho que nos encontraremos em breve, e esse será o seu fim, retrucou Jon. Ah! Uma risada desdenhosa ecoou em resposta. Garoto, estarei te esperando. Bang! A pedra de comunicação se estilhaçou repentinamente, assustando Jon. Shadowflame suspirou aliviado, lançando um olhar de culpa para Ceni. Princesa, foi minha culpa. Supervisão. Eu não esperava que um traidor aparecesse entre nós. Ceni balançou a cabeça, prestes a falar, mas Jon a interrompeu. Pode-se confiar na raça dos demônios. Nem todos são traidores, são? Shadowflame respondeu rapidamente. Não, isso é apenas um incidente isolado. A raça demoníaca ainda tem sua honra. Jon zombou, dizendo, os membros da raça demoníaca devem jurar lealdade, ou a mim ou a Ceni, ou serão eliminados. Shadowflame assentiu em concordância e disse, posso jurar lealdade à princesa, mas não a você. Jon dispensou, ele tinha pouco respeito por esses seres. Virando-se para Ceni, ele avisou, Ceni, os deuses estão de olho em você. Permaneça no abismo e não se aventure para fora. Em breve, subirei para o 7º nível. Uma vez que o selo do templo fosse rompido, os deuses interviriam pessoalmente, aumentando o perigo. Mas também apresentando mais oportunidades, talvez até mesmo a chance de se tornar um deus ou superar eles. Jon abriu a passagem do abismo, deixando-o para trás e entrando rapidamente na cidade de anjos antes que os deuses pudessem perceber. Splash! Ele caiu de volta na piscina do renascimento da cidade dos anjos, quase se engasgando com a água. Ei, irmãozinho! Quando você saiu? O anjo de 4 asas, Ami, notou Jon e imediatamente se aproximou com entusiasmo. Jon sorriu e respondeu, Ladieusam me confiou algumas tarefas, foi ela quem enviou. Me afastando.
SSS Level Loter capítulo 184. A lei da luz. O Deus da luz desce. Acontece que a você, meu senhor, exclamou Amy, com os olhos arregalados de inveja. Ser reconhecido por Elsa tão cedo demonstrava o quão talentoso John devia ser. John não quis se demorar, dizendo rapidamente, estou com pressa para dar notícias a Lady Elsa, então vou me retirar agora. Dito isso, ele se apressou em ir embora. Ao sair, Amy não pôde deixar de suspirar, se ao menos eu conseguisse conquistá-lo. Ele seguiu o caminho familiar e logo chegou ao grande salão sem qualquer obstáculo. Claramente, Elsa havia avisado com antecedência. As portas se abriram lentamente e John entrou antes que elas se fechassem atrás dele. Mestre. Elsa o cumprimentou com entusiasmo, pulando em seus braços e se aconchegando nele. Muito bem, vamos ao que interessa. Incapaz de resistir aos seus encantos, John beliscou-lhe de brincadeira a sua bunda bem torneada. Elsa corou e, relutantemente, soltou-o, dizendo, mestre, eu investiguei. A família Azuri não está na cidade dos anjos. John franziu ligeiramente a testa. Parecia que a família Azuri havia se aliado diretamente aos deuses e não tinha nada a ver com a raça angelical. Eliminar a família Azuri seria mais complicado do que ele imaginava. Elsa continuou, eu lidei com aquele quente sem que ninguém soubesse. Preparei tudo para a área secreta, mas preciso que você ajude meu povo a quebrar a técnica do caminho divino que os aflige. Sem problema. John assentiu, concordando com o plano. Vamos para a área secreta. Ele estava ansioso para aumentar seu poder e romper o selo do templo. Zumbido. Uma onda de poder espacial se propagou quando Elsa conduziu John para a área secreta. Meu senhor. Havia mais de 100 anjos ali, todos curvando-se respeitosamente. Esses eram os seguidores leais de Elsa, em sua maioria anjos de 8 níveis com 4 asas, e entre eles mais de 30 anjos de 9 níveis com 6 asas. Elsa assentiu com a cabeça e disse, primeiro, vamos usar sua técnica do caminho divino. Os anjos se alinharam, lançando olhares curiosos para John, mas sem fazer perguntas. Esta operação tinha como objetivo eliminar a facção do Deus da Luz dentro da raça angelical. Para evitar qualquer contratempo, Elsa decidiu remover primeiro a técnica do caminho divino para não ser controlada pelo Deus da Luz. O domínio de John sobre a técnica do caminho divino e seus níveis de divindade superavam em muitos desses anjos, permitindo-lhe dominar facilmente a técnica do caminho divino deles. Em pouco tempo, a técnica do caminho divino foi removida de todos os 177 anjos, e um alívio tomou conta de seus rostos ao finalmente se libertarem da influência do Deus da Luz. Quanto a si próprio, tendo refinado o tesouro dos mortais, o Deus da Luz não conseguiu controlá-lo através da técnica do caminho divino. Elsa se virou para John e disse, mestre, não podemos agir diretamente. Se você encontrar alguém que não consiga derrotar, nós interviremos. Lembre-se de usar ataques de alma para eliminá-los completamente. Não se preocupe, eu sei o que fazer. John assentiu. Com o artefato de alta qualidade e corda de ligação divina, ele poderia facilmente derrotar até mesmo um anjo de 6 asas de 9º nível. Elsa anunciou o surgimento de um artefato poderoso, e muitos anjos entraram na área secreta para explorá-la. Além da centena de anjos ao seu lado, John poderia facilmente derrotar o resto. Em pouco tempo, John encontrou uma pequena equipe de anjos, 4 no total, todos anjos de 8 níveis com 4 asas, fortes e formidáveis. Zumbido. O ar vibrou quando ele lançou um ataque de alma, aniquilando instantaneamente 2 dos anjos, matou um anjo lendário de 4 asas e ganhou 563 milhões de pontos de experiência, talento saque ativado, divindade mais 2, sorte mais 1, afinidade com o elemento luz mais 1. Afinidade com o elemento luz. A notificação apareceu rapidamente e John ficou agradavelmente surpreso. Seu ataque de alma obliterou completamente os anjos e, além dos atributos divindade saqueadora e sorte, ele também ganhou um ponto de afinidade elemental da luz. Isso significava que ele tinha o potencial para compreender a lei da luz. John estava cheio de expectativa. Em comparação com a caçada a demônios épicos do abismo de 6 níveis no abismo, havia muito mais anjos aqui. Além disso, todos eles eram seres lendários de nível superior a 7. Não só isso, mas com o bônus de experiência de 10 vezes, ele ganhou mais de 500 milhões de pontos de experiência. O que vocês são? Gritou alguém furiosamente. Embora os 2 anjos de 4 asas não tivessem sido mortos pelo impacto da alma, estavam gravemente feridos e encaravam John com raiva.
Esses dois possuíam técnicas de cultivo da alma, mas não eram particularmente fortes. Johnny não estava com vontade de conversar e lançou o impacto da alma mais uma vez. Ele nem precisou usar a corda da ligação divina contra esses dois. Eles gemeram, sangue escorrendo dos cantos de suas bocas, seus olhos perdendo o brilho. Enquanto caíam lentamente no chão, deixando cair alguns objetos. O impacto da alma os obliterou completamente, resultando na queda de itens. John ganhou novamente uma quantidade substancial de pontos de experiência e saqueou 4 pontos de divindade, 100 pontos de habilidade e 2 pontos de afinidade com o elemento luz. Um artefato! Exclamou ele, fascinado pelos 4 equipamentos que haviam caído. Dos quais eram artefatos. Com o talento saque aumentando a qualidade dos itens obtidos em mais um, todos os anjos de asas duplas de nível 7 ou superior tinham garantia de dropar artefatos. John estava entusiasmado. Se tudo corresse bem, ele poderia reunir uma grande coleção de artefatos ali. Ele examinou rapidamente as gotas, mas nenhum dos 4 artefatos lhe agradou. Então os guardou e continuou sua busca por anjos. Nesse ritmo, ele alcançaria o 7º nível em menos de um mês. John continuou a percorrer a área secreta, matando um número significativo de monstros e anjos ao longo do caminho. Um mês se passou sem que ele percebesse. Sua divindade havia ultrapassado os 7.000 pontos e, durante esse tempo, ele havia matado mais de 2.000 anjos, a maioria anjos de 8 níveis com 4 asas, além de alguns anjos de 9 níveis com 6 asas. Naturalmente, o ganho mais significativo foi sua compreensão da lei da luz, que atingiu um impressionante índice de 20%, superando a da lei das trevas. Compreender a lei da luz tornou-o imune a danos mágicos de luz, e seu dano de luz aumentou em 100%, dando ao seu poder um impulso significativo. Além disso, ele saqueou 2 habilidades relacionadas à luz, corte da espada de luz e raio exorcista da luz sagrada, ambas aprimoradas para habilidades mágicas avançadas. Nesse ponto, seu nível havia subido para 999, sendo necessária uma experiência de 50,4 bilhões para subir de nível. Ele precisava de apenas mais 1,13 bilhão de pontos de experiência para alcançar o nível 1000 e ativar a 7ª missão de promoção de classe. Enquanto continuava a percorrer a área secreta, ele encontrava cada vez menos anjos, quase todos eles tinham sido dizimados por ele. A contragosto, ele se dedicou à caça de monstros para ganhar experiência. No entanto, esse método era muito menos eficiente. Oxi! De repente, uma figura surgiu em sua direção. Era um anjo de 9 camadas e 6 asas, exalando uma aura que rivalizava com a de Elsa. Os olhos de John brilharam ao reconhecê-la. Devia ser Ana. Ana era uma das anjas mais poderosas, diretamente subordinada ao Deus da Luz, também no 9º nível, e havia compreendido a lei da luz, tornando-se a segunda em poder, atrás apenas de Elsa. Seu nível ainda não havia chegado. Alcançar 1000. Se ele conseguisse derrotá-la, ultrapassaria o nível 1000 e atenderia às condições para a classe. Avanço. Humano. Ana lançou um olhar gélido para John, e então seus olhos se arregalaram em compreensão. Você é o matador de deuses. Como você entrou na área secreta? Você não precisa saber, respondeu John com desdém, ativando a corda de ligação divina e canalizando todos os 13 pontos de poder espiritual da pedra espiritual. Corda divina de ligação. A expressão de Ana mudou ligeiramente quando a luz sagrada começou a cintilar ao seu redor. Ela, permitindo que ela escapasse rapidamente do aperto da corda. Seus olhos se fixaram em John, fervendo de raiva. Onde você conseguiu o artefato da Elsa? John não respondeu, concentrando-se intensamente, pois era a primeira vez que a corda da ligação divina tocava. Falhou. Ele continuou a manipulá-lo para atacar. Inútil. Ana zombou, invocando 2 espadas de luz que brilharam intensamente, repelindo as cordas sem esforço antes de atacar John. Oxi! Nesse instante, outro lampejo de luz sagrada apareceu. Elsa havia chegado. Mestre, esta é poderosa. Eu cuido dela, disse ela, erguendo a mão. A ligação divina à corda foi crescendo, envolvendo Ana como um rio celestial. Elsa. A expressão de Ana mudou, encarando-a com raiva. Você ousa trair o Deus da luz e fique do lado deste humano. Ignorando Ana, Elsa se virou para John e disse com urgência, este parece possuir um artefato também. Não consigo controlá-la por muito tempo. Deixe comigo. Declarou John, ativando o impacto da alma. Zumbido.
O ar tremeu levemente quando uma onda de poderosa energia da alma invadiu a mente de Ana. Brum! De repente, um estrondo alto ecoou no fundo da alma de John, fazendo sua cabeça girar e o sangue jorrar. Jorrar de seus orifícios. Foi uma reação da alma. Mestre! Exclamou Elsa, assustada, enquanto corria para ampará-lo. Estou bem. John conseguiu dizer, engolindo um bocado de sangue enquanto se sacudia, ainda tonto. Cabeça. Felizmente, o Lotus Coração de Jade o estava protegendo, caso contrário, ele certamente teria sido condenado. Elsa suspirou aliviada, mas voltou a olhar para Ana, com a testa franzida em confusão. Isso é impossível. Nunca ouvi falar que essa pessoa tem algum método de cultivo da alma. Não. John balançou a cabeça, percebendo algo crucial. Existe outra força da alma poderosa. Dentro dela. Foi isso que me feriu. Esperem. Ele subitamente se endireitou, olhando para Elsa e os outros. É o Deus de luz. Não resista. Com isso, ele pretendia arrastar Elsa e os outros para a Terra da Morte. Zumbido. O poder espacial vacilou, mas eles permaneceram firmes em seu lugar. Agora você quer ir embora. É tarde demais. Ana riu maniacamente, libertando-se de a corda divina da ligação. Ela olhou para os céus e gritou, Deus da luz, Elsa tente trair. O trovão ribombou. Nuvens escuras rodopiavam, e uma imensa pressão envolvia toda a área secreta. A expressão de John se transformou em horror ao se sentir paralisado. Aquela presença era mais forte do que qualquer avatar divino que ele já havia encontrado. Ele estava tomado pela frustração, e estava tão perto de alcançar o nível 1000. Se ele soubesse, ele teria escapado mais cedo. Oxe! As nuvens se agitaram, relâmpagos brilharam e uma figura angelical apareceu, ostentando uma estatura impressionante. 12 pares de asas. O Deus da Luz, um Deus de nível intermediário. Os imortais. A figura sentiu a aura imortal emanando de John, um lampejo de medo. Seus olhos se cruzaram antes de serem tomados por uma fúria avassaladora. Isso é impossível, humano. Morra. Rugiu em fúria, invocando luz sagrada acompanhada de um poderoso ataque de alma que avançou em direção a John. Mas John já não sentia o terror inicial. A espada da divindade dos demônios e os 3 espadas do dragão negro a pé flutuaram, posicionando-se diante dele. Ele não os controlava. Ele ergueu os olhos, perplexo, ao ver a figura familiar de uma mulher vestida de verde reaparecer diante dele. SSS Level Loader Capítulo 185 Reencontro com a mulher, ascensão ao 7º nível. O vestido de seda azul etéreo dançava ao vento, flutuando graciosamente como um ser celestial vindo dos céus. Zumbido. Naquele instante, uma poderosa intenção de espada irrompeu com um som estrondoso, bloqueando o ataque da luz sagrada. John ergueu os olhos e percebeu que a figura da mulher de azul estava ficando cada vez mais desfocada, aparentemente lutando contra o avatar do Deus da Luz. Obrigado, senhora, por vir me resgatar. Assim que o efeito da imobilização passou, ele recuperou a mobilidade e rapidamente expressou sua gratidão à mulher vestida de azul. É impossível, você caiu. Sua alma divina pereceu e você não deveria existir. O Deus da Luz encarou a mulher azul, com uma expressão de descrença e medo. Você é Darabont? Uma voz leve e suave emanou da mulher, marcando suas primeiras palavras. Anteriormente, a comunicação entre eles se dava apenas por meio da transmissão de almas. O Deus da Luz franziu a testa, percebendo que Darabont era um título de antes de sua ascensão à divindade. Aquela mulher vestida de azul não deveria reconhecê-lo. Você é do passado. Ele de repente compreendeu algo, exclamando em choque enquanto fixava o olhar na mulher de azul. Ela permaneceu imóvel, sua espada da divindade dos demônios e a espada do dragão negro de 3 pés flutuando à sua frente, suas feições obscurecidas, mas uma avassaladora intenção de batalha emanava dela. Corra! Naquele instante, John ouviu a voz dela ecoando em sua mente. Ele reagiu rapidamente, percebendo que o fantasma da mulher azul talvez não fosse capaz de enfrentar o avatar do Deus da Luz. Elsa, não resista. Ele se virou para a raça dos anjos próxima, incentivando-os, e comunicou-se mentalmente com a Terra da Morte, puxando Elsa e os outros anjos diretamente para dentro dela. Tentando escapar. O Deus da Luz percebeu o que estava acontecendo e rugiu furiosamente enquanto se lançava contra John. Ao mesmo tempo, a mulher azul também se moveu, liberando uma intenção de espada ilimitada que se transformou em inúmeras luzes de espada, envolvendo o Deus da Luz.
A atmosfera mudou de forma sinistra, com uma energia avassaladora surgindo. John não ousou se demorar e rapidamente deixou a cidade dos anjos. As duas espadas luminosas, a espada da divindade dos demônios e a espada do dragão negro de 3 pés, o seguiram enquanto ele fugia. À medida que a fenda espacial se fechava, ele viu vagamente o fantasma da mulher azul dissipar-se, aparentemente incapaz de resistir ao avatar do Deus da Luz. Johnny não teve tempo para refletir sobre esses pensamentos. Ele já havia saído da cidade dos anjos e chegado ao mundo dos deuses. Ele então se comunicou com a Terra da Morte, entrando diretamente nela. Brum! De repente, uma forte explosão irrompeu nas proximidades, acompanhada pelos sons de um combate feroz. Não quero te machucar, não se humilhem. A voz de Elsa chegou até ele enquanto ela se defendia sem esforço dos ataques de Sarah e de várias outras personagens poderosas de 8º nível. A árvore da vida oscilou, e Jean, controlando-a, entrou na luta, mas mesmo assim não foram páreo para seus oponentes. Pare. Johnny interveio rapidamente para interromper o confronto. Sarah parou diante dele, observando Elsa com cautela. Ela disse: marido, esses anjos invadiram repentinamente a Terra da Morte. Não podemos lidar com eles. Você precisa convocar os Lords Tony bem rapidamente. Marido. O olhar de Elsa tornou-se gélido quando um clarão surgiu, e Sarah recebeu um tapa forte no rosto. Quem é você para chamá-lo assim? Mostre respeito ao seu mestre. Disse Elsa friamente. Mestre. Sarah tocou a bochecha ardendo, olhando para John com surpresa. Elsa, isso é demais. Disse ele, sentindo certa raiva. Sarah também era sua mulher, ele não permitiria que ninguém a maltratasse. Elsa bufou, com os olhos cheios de avisos e ameaças enquanto encarava Sarah. Marido, você a domou? Sarah engoliu em seco, olhando para John com espanto. Ela reconheceu Elsa. O ser mais poderoso abaixo dos deuses, nem mesmo Tony e Ben eram o páreo para ela, e ainda assim ela havia sido subjugada por John. Foi difícil para ela aceitar. John assentiu com a cabeça sem dar mais explicações e olhou para as mulheres, advertindo-as: estamos todos do mesmo lado agora. Chega de caos. Tenho assuntos a tratar, vocês podem se conhecer melhor. Outro. Após dar o lembrete, ele abriu o portal para o abismo e entrou. Ele havia refinado o tesouro dos imortais e não tinha certeza se os deuses conseguiam sentir a presença de seu avatar na Terra da Morte. Para garantir sua segurança, ele decidiu entrar no abismo para subir de nível até o 7º o mais rápido possível. Mestre, espere por mim! Gritou Elsa, seguindo rapidamente para dentro do abismo. Apenas cerca de 100 anjos permaneceram na Terra da Morte, olhando para Sarah e os outros com suspeita. Felizmente, ninguém continuou a briga. A escuridão os envolveu. Elsa franziu a testa, sentindo-se desconfortável naquele lugar, já que até mesmo seus poderes baseados em luz foram de certa forma reprimidos. Mestre, este é o abismo? Perguntou ela, curiosa, examinando os arredores. Jonas sentiu com a cabeça. Oxe! De repente, 3 figuras surgiram correndo em direção a eles à distância. Eram Cini e seus companheiros. Elsa! Exclamou Tony, lançando um ataque junto com Ben. Uma onda gigantesca surgiu, com leves turbilhões de luz negra. Ele desferiu seu ataque mais poderoso. Agora mesmo. O velho tolo finalmente compreendeu as leis das trevas. Disse Elsa com desdém, acenando com o braço enquanto um escudo de luz se formava, bloqueando a onda avassaladora. 2 feixes de luz sagrada desceram, atingindo Ben e Tony. Bum! Bum! Com 2 fortes explosões, ambos os homens foram pegos de surpresa, jorrando sangue enquanto eram arremessados ao chão. Voou! Jó ficou surpreso. Era a primeira vez que via Elsa em ação e não esperava que ela fosse tão poderosa. Garoto, você se meteu em encrenca com as pessoas erradas. Gritou Tony. Raiva. Esse cara não conhece as leis das trevas. Rápido, abra o portal. Precisamos escapar e deixem-na presa no abismo. Seu velho tolo, como você é cruel. O olhar de Elsa tornou-se gélido. Se ela não soubesse que aquele era o grupo de John, já o teria eliminado. John finalmente se pronunciou. Irmãos mais velhos, Elsa agora é uma de nós. Um de nós? Tony e Ben trocaram olhares, encarando John com confusão e incredulidade. Irmã, você é um anjo. Você é tão linda. Nesse momento, Cini se aproximou e pegou a mão de Elsa, tocando curiosamente suas asas.
Elsa sentiu uma leve resistência instintiva, mas, ao perceber o olhar de advertência de John, rapidamente voltou a si e sorriu, dizendo: Não, você aqui é mais bonito. Parece que o mestre acertou em cheio, riu Seni, puxando Elsa para longe enquanto as duas começavam. Sussurraram para o outro. Garoto, você realmente domou a Elsa? Perguntou Tony a John, ainda incrédulo. John assentiu com a cabeça, mas não deu mais detalhes. Onde posso encontrar uma reunião de demônios do abismo de 9º nível? Preciso subir de nível. Ele já havia refinado o tesouro dos imortais e, com os deuses agora observando, precisava alcançar o 7º nível o mais rápido possível para ajudar Seni a obter o legado dos deuses demônios e quebrar o selo do templo. Siga-me. Tony olhou profundamente e o conduziu para o interior do abismo, até um cânion. No cânion, poderosos demônios do abismo estavam espalhados, mas todos eram demônios comuns da 9ª classe. Bestas de nível. A maioria das ameaças de nível superior havia sido eliminada por Tony e Ben. Você precisa da nossa ajuda? Perguntou Ben a John. Não, eu consigo lidar com isso, respondeu ele, balançando a cabeça. Cercando-se de luz sagrada e cintilante. Luz, ele lançou o feitiço de exorcismo da luz sagrada. Bum! Bum! A luz sagrada brilhou intensamente enquanto John canalizava o poder da luz, potencializando seus ataques mágicos em 100% e adicionando 20% de dano mágico verdadeiro. Essas bestas comuns de 9ª categoria não eram páreo para ele e foram aniquiladas instantaneamente. Você derrotou um demônio do abismo de nível 5000 e 9º escalão, ganhando 1,76 milhão de pontos de experiência, talento saque ativado, espírito mais 1. As notificações continuaram chegando em grande número. Sem o bônus de experiência de 10 vezes, John só conseguiria ganhar pouco mais de 1 milhão de experiência. Pontos obtidos ao derrotar demônios do abismo de 9ª categoria. Felizmente, havia muitos demônios do abismo por perto. Se tudo corresse bem, ele alcançaria o nível 1000 em 2 dias e desencadear sua 7ª missão de ascensão na carreira. Os dois homens observaram em silêncio atônito. Leis da luz? Que tipo de aberração é essa? Tony olhou para Ben e não pôde deixar de perguntar. O Salvador que você profetizou é realmente tão poderoso assim? Ben ficou em silêncio, igualmente incapaz de aceitar aquilo. Vou me isolar, disse Tony, sentindo-se derrotado, e virou-se para sair. Ben fez o mesmo. Após vagar pelo abismo por 2 dias, John finalmente alcançou o nível 1000, ativando sua busca por ascensão na carreira. Você alcançou o nível 1000, desbloqueando sua missão de progressão de carreira. Você pode continuar para suba de nível após a progressão. 7ª missão de avanço de mago em Era dos Deuses. Derrote 50 chefes lendários de nível 7 ou mais alto. 7ª missão de avanço do assassino do pesadelo. Derrote 50 chefes lendários de nível 7 ou mais alto. 7ª missão de avanço de espada imortal. Derrote 50 chefes lendários de nível 7 ou superior. Derrotar seres lendários de nível 7 ou superior era fácil para John. O único desafio era encontrar 50 demônios lendários do abismo desse calibre. Ele continuou a vagar pelo abismo, em busca de demônios do abismo de nível lendário. Derrotou com sucesso 80 chefes lendários de nível 8 ou superior. Talento Ira dos Deuses, aprimorado. Consumo de habilidades reduzido em 80%. Condição para subir de nível. Derrote 90 chefes lendários de nível 9 ou superior. Mensagens de notificação começaram a aparecer. Para surpresa de John, seu talento Ira dos Deuses havia subido de nível. Mais uma vez, reduzindo o consumo de habilidades em 80%. Anteriormente, na área secreta da Cidade dos Anjos, ele já havia matado um grande número de pessoas. Anjos lendários de 4 asas de nível 8. O próximo nível exigia que ele derrotasse 90 chefes lendários de nível 9 ou superior, o que não seria um problema para ele. A única dificuldade era encontrar os chefes lendários de 9º nível. John decidiu não se deter nisso e continuou sua busca pelos lendários demônios do abismo. Nível 7 ou superior. Após mais uma semana vagando pelo abismo, ele finalmente matou abismos lendários o suficiente. Demônios para completar sua ascensão na carreira. Seu poder recebeu um pequeno aumento novamente, mas o mais importante é que, após atingir o nível 7, ele pôde aumentar o nível de suas habilidades profissionais avançadas. Durante esses dias, ele acumulou mais de 70 mil pontos de habilidade usando sua habilidade Pedras e a habilidade Saque, obtida ao matar feras. Ele não planejava aumentar seu nível de cultivo tão cedo,
Queria usar tudo para aprimorar suas habilidades. Cada aumento de nível em habilidades avançadas exigia 1000 pontos de habilidade, e John já dominava mais de 20 habilidades, o que foi suficiente para maximizá-las todas. Além disso, ele possuía o talento bênção do arquimago de nível SSS e se perguntava se, ao atingir o nível 7, conseguiria dominar uma habilidade mágica suprema. SSS Level Outer Capítulo 186 Aprimoramento de habilidades. Mar Negro. A habilidade mágica suprema só podia ser dominada por aqueles que atingissem o nível 10, o que significa que eles deviam ser seres do nível de semideuses. Além disso, a habilidade mágica suprema não podia ser aprendida diretamente, ela só podia ser compreendida após aprimorar completamente uma habilidade avançada para o nível 10. John sentiu expectativa ao aprimorar suas principais habilidades profissionais. Você consumiu 1000 pontos de habilidade. Dança Infernal foi aprimorada para o nível avançado 10, atingindo o nível máximo de carreira atual. O talento Benção do Arquimago foi ativado, ultrapassando o limite de nível. Dança Infernal, nível 11, habilidade mágica avançada, ultrapassa o limite de nível. Causa dano mágico de fogo mental 950% ao alvo e pode atacar várias vezes. Custa 50.000 de mana ou 5 pontos de espírito. O tempo de recarga é de 30 segundos. A notificação apareceu rapidamente. John havia aprimorado a Dança Infernal ao nível avançado máximo, mas não havia compreendido a habilidade suprema. Em vez disso, ele ultrapassou o limite de nível, aumentando o bônus de dano para 950% do seu atributo mental. O bônus máximo para a magia avançada era de 900%, e ultrapassar o limite de nível adicionava apenas 50%. Apesar disso, isso ainda era impressionante para John. O dano causado por suas habilidades havia efetivamente dobrado. Ao que tudo indicava, devido à conversão de parte de sua mana em espírito, ele também podia usar pontos de espírito para conjurar suas habilidades. Ele não se deteve mais nisso e continuou gastando pontos de habilidade para aprimorar outras habilidades. Lâmina de Vento, nível 11, magia avançada, ultrapassa o limite de nível. Causa dano mágico de vento mental 950% ao alvo, custando 50.000 de mana ou 5 pontos de espírito. O tempo de recarga é de 30 segundos. Fogo Infernal, nível 11, magia avançada, ultrapassa o limite de nível. Inflige dano mágico de fogo mental 630% aos alvos em uma área, causando dano de queimadura contínuo. Custa 100.000 de mana ou 10 pontos de espírito. O tempo de recarga é de 100 segundos. Controle de espada, nível 11, habilidade avançada, ultrapassa o limite de nível, aumenta o dano da habilidade mortal da espada em 41%. John havia aprimorado com sucesso todas as suas habilidades para o nível avançado 11, resultando em um aumento significativo de dano. O único arrependimento era não ter compreendido uma habilidade mágica suprema. No entanto, para ele, o dano causado por uma habilidade avançada de nível 11 era bastante comparável ao de uma habilidade suprema. Uma habilidade suprema de nível 1 tinha um bônus de dano de 1000%, enquanto uma habilidade avançada de nível 11 tinha um bônus de 950%. A diferença foi de apenas 50%. Com mais de 40.000 pontos de habilidade restantes, John decidiu gastá-los todos para aprimorar seu nível de técnica da alma. Agora, sua força o tornava destemido diante de seres lendários de nível 9, mas sua única fraqueza era sua técnica da alma. Você consumiu 1000 pontos de habilidade. Técnica da alma foi aprimorada para o nível 1800. Técnica da alma mais 1. John gastou mais de 40.000 pontos de habilidade, mas só aumentou sua técnica da alma em 45 pontos. Quando a técnica da alma atingiu o nível 1000, o custo para aprimorá-la tornou-se astronômico. Chegou a hora de explorar o Mar Negro, a área secreta. O Mar Negro era uma área secreta de nível 7, e ele agora havia alcançado o nível 7. Seu objetivo era entrar no Mar Negro para ajudar Sini a obter o legado dos deuses demônios e quebrar o selo do templo. John voltou ao penhasco onde os outros estavam isolados, concentrados em seu treinamento. Naquele momento, Sini não estava treinando, ela conversava com Elsa, e suas risadas ecoavam pelo local. Ela parecia ter um certo charme, pois se dava bem com as outras mulheres ao redor de John. Ei, mestre, você alcançou o nível 7? Elsa percebeu a chegada de John e correu para cumprimentá-lo. Os olhos de Sini brilharam quando ela perguntou: isso significa que agora podemos explorar a área secreta do Mar Negro? John assentiu com a cabeça. O Mar Negro da raça demoníaca.
Mestre, eu também quero ir. Disse Elsa ansiosamente. Certo, respondeu John sem hesitar. O Mar Negro era uma área secreta de nível 7 que poderia conter seres lendários acima do nível 8. Embora não estivesse com medo, a força de Cini não era particularmente grande, então ter a proteção de Elsa o tranquilizava. Tony e Ben estavam isolados, concentrados em seu treinamento, e não apareceram. Sem avisá-los, John abriu uma fenda espacial e saiu do abismo. A área secreta do Mar Negro também era uma área secreta permanente, sem entrada fixa, contanto que alguém possuísse um pergaminho de área secreta, poderia entrar a qualquer hora em qualquer lugar. Os três apareceram no mundo dos deuses. Johnny não ousou perder tempo. Ele e as duas mulheres haviam refinado tesouros de diferentes raças. Ele possuía o tesouro dos mortais, Cini tinha o tesouro da raça demoníaca e Elsa tinha o tesouro dos deuses. No instante em que apareceram no mundo dos deuses, uma aura poderosa se agitou, chamando a atenção dos seres divinos. John usou rapidamente o pergaminho da área secreta para abrir uma passagem espacial. Antes que os avatares dos seres divinos pudessem dizer, os três atravessaram a passagem apressadamente. Zumbido. As flutuações de energia espacial diminuíram à medida que surgiam em uma área desconhecida, flutuando no ar acima de um vasto oceano negro. A energia escura que era ainda mais densa do que no abismo. Elsa franziu a testa, visivelmente desconfortável naquele ambiente. Cini, você sente alguma coisa? Perguntou John. Ela se concentrou por um momento, deu de ombros, impotente, e respondeu, não. Além do energia escura mais forte, não há nada de especial aqui. Mestre, será que está debaixo d'água? Sugeriu Elsa, apontando para o oceano abaixo. Isso é possível, John assentiu. Os três então prenderam a respiração e mergulharam na água. Água. Splash. Com um jato de água, suas poderosas habilidades permitiam que eles prendessem a respiração por 1 ou 2 horas sem qualquer problema. Debaixo d'água, estava tudo completamente escuro, e a energia escura era ainda mais intensa. Cini acenou para os outros, apontando para a distância, onde algo parecia atraí-la. Os dois entenderam e a seguiram rapidamente, nadando pela água. Whoosh! Naquele instante, a água ondulou, revelando um grupo de monstros marinhos escuros armados com arpões. Todos eles eram bestas mágicas de nível 7, acima do nível 1000. Zumbido. Uma luz sagrada cintilou ao lado de John enquanto Elsa lançava seu ataque, eliminando o mar sem esforço. Monstros. Eles continuaram avançando, navegando rapidamente debaixo d'água. Ocasionalmente, monstros marinhos tentavam para importuná-los, mas nenhum representava uma ameaça. Ao longe, um brilho tênue refletia-se do fundo do oceano. Cini acelerou o passo e nadou em direção à luz. Era uma cidade vasta, cercada por monstros marinhos densamente agrupados, bloqueando seu caminho. John e Elsa atacaram simultaneamente, sua poderosa magia da luz sagrada iluminando abrindo caminho facilmente e causando um banho de sangue pela cidade. Uau, não tem água do mar aqui! Exclamou Cini, respirando livremente. Entre as três, ela era mais frágil, sem a proteção das outras duas, ela não teria conseguido. Cheguei até aqui. John observou a cidade, intrigado. Cini, era isto que te atraía? Cini assentiu com a cabeça. Deve estar mais para dentro. O grupo avançou ainda mais pela cidade. Novas criaturas mágicas surgiram, guerreiros esqueléticos mortos-vivos. Os mortos-vivos já foram servos da raça demoníaca. Essas criaturas não representavam nenhuma ameaça para John e seus companheiros, e logo alcançaram o coração da cidade. Humanos. Raça angelical. De repente, uma voz ecoou, forte e poderosa, a de um demônio de nível 9. Senhor, você não é bem-vinda aqui, vá embora imediatamente. Ele lançou um olhar fulminante para Elsa, cauteloso e relutante em agir precipitadamente. Ele conseguia sentir a força de Elsa e sabia que não era páreo para ela. Como ousa? Eu sou uma princesa da raça demoníaca. Cini deu um passo à frente, com um tom gélido, exalando uma aura de autoridade. Uma princesa da raça demoníaca. O senhor demônio ficou surpreso e, ao sentir sua aura, ele se ajoelhou rapidamente, com uma expressão respeitosa. Vossa Alteza, finalmente retornou. Cini assentiu com a cabeça, falando friamente. Deixem-nos entrar. Vossa Alteza, pode entrar, mas e quanto a eles? O senhor demônio ergueu a cabeça,
lançando um olhar desconfiado para John e Elsa. Cine respondeu, eles estão comigo, eles são nossos aliados. Nossos aliados? Ele pareceu hesitante. John era uma coisa só, um humano que se aliava à raça demoníaca. Não foi muito surpreendente. No entanto, Elsa era um anjo, uma subordinada dos deuses, e a relação entre a raça angelical e a raça demoníaca era quase uma de conflito eterno. Além disso, ele podia sentir que a força dela excedia em muito a sua. Um ser de tal poder era provavelmente entre os membros mais importantes da raça angelical. Como ela poderia se aliar a um demônio? Corrida. Vendo que ele continuava sem se mexer, Cine ficou impaciente. Você acha que é páreo para eles? Se não quer morrer, saia da frente. Ele engoliu em seco, intimidado demais para dizer mais alguma coisa, e rapidamente se afastou, permitindo que eles passar. João entrou primeiro, atravessando a cidade onde ainda não havia infiltração de água do mar. A energia escura que era ainda mais intensa, misturada com um toque de lei escura. Mar escuro. Uma poça d'água à frente chamou sua atenção. Uma enorme quantidade de energia escura emanava dessa piscina. Cine também se sentiu atraída por ela. John, é esta piscina que me atrai. Sinto que ela pode completamente fundir-se com os tesouros da raça demoníaca que refinei. John assentiu com a cabeça. Vá em frente, nós vamos te vigiar aqui. Certo. Cine pulou direto na piscina. Curioso, John se aproximou para examinar as propriedades da piscina. Mar Negro, tesouro da raça demoníaca, contém poderosa lei das trevas. O consumo direto aumenta a afinidade com o elemento sombrio aumenta em 10 pontos e aprimora a compreensão das leis das trevas em 10%. Era de fato um mar negro. John podia sentir que esse mar negro era ainda mais poderoso que a veia da terra. Ele lembrou que os elfos negros da linhagem élfica nasceram da árvore da vida, absorvendo-a. A energia do mar negro. Ele se perguntou se seria possível incorporar o mar negro à terra da morte. Esse pensamento ousado lhe passou pela cabeça. Mas ele logo desistiu da ideia. Ele sentiu duas auras poderosas dentro da piscina do Mar Negro. Eles pertenciam a dois deuses demônios, Michel e Kamal, que também eram os pais de Cine. Esses dois haviam perecido e agora jaziam adormecidos no fundo do Mar Negro. De acordo com Tony, havia uma boa chance de eles serem ressuscitados. Eles só precisavam de uma oportunidade. John não tinha certeza se os dois seriam amigos ou inimigos, então não se atreveu a correr o risco. Embora não pudesse incorporá-los à Terra da Morte, ele poderia levar um pouco do Mar Negro. Água. Bominier e suas companheiras tinham nascido assim. John retirou vários recipientes e começou a coletar uma grande quantidade de água do Mar Escuro. O suficiente para permitir que a Árvore da Vida criasse outra leva de elfos. Durante esse tempo, a Árvore da Vida produziu duas levas adicionais de elfos da Terra, aumentando significativamente a força da Terra da Morte. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.